Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Como é importante a oração? Por isso que esse canal nasceu no coração de Cristo e Cristo colocou no meu coração, né? Esse canal é um propósito que ensina você a Bíblia, ensina você a orar também. Então, por isso, quão é importante você orar, você está em comunhão com o seu Criador, né? Então, por isso o nome desse canal, E aí, já orou hoje? Oração é importante, é o alimento espiritual para que você possa andar erguido na vida, para que você possa andar feliz na vida, tá? No tema passado eu fugi um pouco do tema. Como eu sempre falo, no meu canal eu ensino a Bíblia de A a Z, tá? Todos os temas que você tem curiosidade de aprender e talvez você tenha vergonha de chegar no seu líder religioso e perguntar certos assuntos, na verdade, né? E aqui nesse canal eu te falo todos os assuntos. Então fugi um pouco do assunto passado da letra E, né? Que a gente estamos na letra E. Falei sobre esperança no tema retrasado, mas no tema passado eu falei sobre a verdade. Na Bíblia tem a verdade? A Bíblia fala que existe uma verdade, e se existe essa verdade, onde está essa verdade? O que é a verdade, né? Aí lá eu te dei todos os capítulos, os versículos que fala onde está a verdade. Qual é a verdade e quem é a verdade, né? Recapitulando o tema passado, né? Eu te dei os temas falando sobre a verdade, que Deus é a verdade. Onde se encontra isso, Tom? Que Deus é a verdade? Você vai lá no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 20, fala que Deus é a verdade, tá? Aí também fala que a verdade, que também a verdade é Jesus. Isso tá no capítulo, João, no capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. E fala que o Espírito Santo também é a verdade. Isso tá lá em João, no capítulo 16, versículo 13. São 5 colunas da verdade, tá? A verdade de Deus é uma só, porém ela é dividida em 5 colunas, resumindo o que eu falei no tema passado. É uma só verdade de Deus, porém é dividida em 5 colunas principais. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. E não está isso, Tom, como eu falei, não está falando que Deus é a verdade. Está em 1 João, no capítulo 5, tá? 1 João, tá lá no capítulo 5, versículo 20, onde fala que Jesus é a verdade. Tá lá em João, no capítulo 14, versículo 6, onde fala que o Espírito Santo é a verdade. Está lá em João, no capítulo 16, versículo 13, aonde fala que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Você vai lá em João, no capítulo 17, versículo 17. Lá fala que a palavra de Deus é a verdade. E aonde fala que os 10 mandamentos é a verdade? Você vai no Salmo 119. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia que exalta somente a lei, que é o caráter de Deus, que é a boca de Deus. Então é o maior capítulo com maiores versículos. Se eu não me engano, deve ter Deixa eu conferir aqui para você, para te falar melhor certinho quantos capítulos tem o Salmo 119, porque eu gosto de falar tudo certo, a verdade, tá? Nesse canal você vai aprender a verdade. Salmo 119, 119, deixa eu pegar aqui só um minutinho, você vai ver que eu vou te falar exatamente quantos capítulos tem o Salmo 100, quantos versículos tem o Salmo 119. O Salmo 119, ele tem, é o maior capítulo da Bíblia que exalta a lei de Deus, e ele tem 176 versículos, tá? Então, por isso que eu falo, Deus como a coluna da verdade, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Tirei lá os capítulos, você vai no texto, no vídeo passado e verifica lá tudo que eu te falei lá sobre as colunas da verdade. Por isso que lá na Bíblia fala lá em João, no capítulo 8, versículo, deixa eu pegar aqui, no livro de João, tá? No livro de João, no capítulo 8, versículo 33, fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então fala no plural. Quando fala no plural, por causa que a verdade de Deus é uma só, porém dividida em 5 colunas. Então já te dei um breve relance do tema passado, e hoje vamos voltar por tema da letra E. Hoje iremos falar sobre o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ele é uma força ativa? Ele é um vento?
Ele é uma pessoa? Porque a Bíblia fala, não entristeçai o Espírito Santo. Se a palavra de Deus fala, não entristeçai o Espírito Santo, a pessoa só pode ficar triste quem é uma pessoa, quem é um ser, quem é uma criatura, né? O Espírito Santo, apesar de falar que o Espírito Santo ele não é uma criatura, tá? Ele é um Deus, tá? Ele é uma parte da divindade da Trindade. Mas quando eu falo não entristeçai o Espírito Santo, porque ele tem sentimento. Então não é uma força ativa e nem um vento, tá bom? E é isso que a Bíblia fala. Mas eu elaborei algumas perguntas aqui para você que fala sobre o Espírito Santo e eu vou te dar essas perguntas para que você possa entender quem é o Espírito Santo, tá? Primeira pergunta fala assim: que parte o Espírito Santo desempenha? Olha que pergunta interessante. Que parte o Espírito Santo de Deus desempenha aqui na Terra para nós? Que parte ele desempenha? Tá? Isso você vai ver lá no livro de 2 a Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Esse canal aqui, eu apenas te dou capítulos e versículos, porque esse canal é uma forma didática que foi criado, incentivando você e a sua família a estudar os temas da Bíblia na sua casa, no seu lar e no aconchego do seu lar com a sua família. Então, por isso eu te dou os capítulos e versículos para você verificar, tá bom? Então, qual a pergunta, Tom? Que parte o Espírito Santo desempenha? Se vai lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Vamos para a próxima pergunta ainda sobre o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo nos ensina? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Ó, tô usando somente a Bíblia, tá? A Bíblia é a boca de Deus. Fala, examinai as Escrituras porque você será julgado a ter nela a vida eterna. A pergunta é, o Espírito Santo nos ensina? Aonde está isso, Tom, na Bíblia, que fala que o Espírito Santo nos ensina? Você vai lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 13, tá bom? Livro de João, no capítulo 16, versículo 13. Essa é a segunda pergunta do tema ainda, Espírito Santo. Vamos para a terceira pergunta do tema Espírito Santo. O que o Espírito Santo nos capacita a ser? Olha que interessante, o que o Espírito Santo nos capacita a ser? Olha que pergunta interessante. Você vai lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim. A pergunta é o seguinte: o que o Espírito Santo nos capacita a ser? O que o Espírito Santo nos capacita a ser? O que você acha? Vai lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8 e verifica. E tira as conclusões. Quando eu falo tirar as conclusões, é para você analisar o texto dentro do contexto e ver o que a Bíblia fala. Não tirar o seu achismo, o que você pensa, o que você acha, tá? Porque o que você pensa, o que você acha, te conduz somente para a perdição. Porque nossos pensamentos, nossas tendências pecaminosas nos levam só para as coisas ao contrário de Deus. Por isso que a Bíblia não é um livro interpretativo, como sempre falo no meu canal. A Bíblia é um livro guia. Jesus falou, examinai as Escrituras, porque você será julgado nela a ter a vida eterna. Bem-aventurados aqueles que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem e bem-aventurados aqueles que guardam. Então, quando fala a palavra bem-aventurado é felizes, tá? Feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, feliz aqueles que guardam. Vamos para a próxima pergunta ainda sobre o Espírito Santo. A próxima pergunta fala o seguinte: o que o Espírito Santo faz na vida de quem conhece a Jesus? Olha que pergunta gostosa também, como todas as perguntas interessantes. O que o Espírito Santo faz na vida de quem conhece a Jesus? Você vai verificar esse texto no livro de João, no capítulo 16, do versículo 7 ao 10. Livro de João, no capítulo 16, de 7 ao 10. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim. O que o Espírito Santo faz na vida de quem conhece a Jesus? O que o Espírito Santo faz? Você vai lá no livro de João, no capítulo 16, de 7 ao 10, tá bom? Agora vamos para a próxima pergunta ainda sobre o Espírito Santo. O que é, olha que pergunta interessante, o que era o dom de língua? O que é o dom de língua do Espírito Santo? O que é o dom de língua do Espírito Santo que fala lá no livro de Atos? Vou te passar o capítulo e você verifica dentro do contexto. Não lê só apenas o primeiro versículo, o segundo versículo e pare. Continua nos versículos. Então você vai ver no livro de Atos, tá? No livro de Atos, no capítulo 2, de 1 ao 13. O que é o verdadeiro dom de língua que o Espírito Santo capacita o ser humano. Até hoje ele não mudou com esse dom de língua, tá? E a última pergunta do tema do Espírito Santo, vou te falar aqui. Depois que você leu todos esses versículos e todas essas perguntas que eu fiz,
que o Espírito Santo faz na sua vida? E a pergunta é o seguinte que eu deixei aqui. Quais são os frutos do Espírito Santo? Quais são os frutos que o Espírito Santo produz na vida daquela pessoa que tem Jesus no coração? Quais são os frutos do Espírito Santo? Como que você consegue detectar que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo? Que aquela pessoa realmente é ungida do Senhor? Que aquela pessoa realmente tem um dom do Espírito Santo? Que o Espírito Santo atua na vida dela? Quais são os frutos do Espírito Santo? Olha, existe o Espírito Santo, ele entra na sua vida, ele te ensina, te capacita, te ajuda a compreender as coisas que Deus ensinou, que Cristo ensinou aqui na Terra, te ajuda a você lembrar, e depois que ele faz tudo isso, ele produz frutos na sua vida, frutos em você mesmo. E quais são esses frutos? Aonde eu vejo isso, Tom? A pergunta é, quais são os frutos do Espírito Santo? Você vai lá no livro de Gálatas, tá? Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Lá você vai ver e saber quais são os frutos do Espírito, tá bom? Esse foi o tema Espírito Santo. Espero que você goste, espero que você analise os textos, vai na sua Bíblia, verifica na sua Bíblia com a sua família, senta com a sua família, estuda os textos, estuda a Bíblia, porque você será julgado a ter nela a vida eterna. Como sempre digo no meu canal, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meu nome é Tom, ore por mim que eu estarei orando por você. Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe para que mais pessoas possam compreender e entender todos os temas da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau.